Boa noite, sejam muito bem-vindos. É um prazer e uma honra ter você aqui conosco no programa Saúde Financeira com Flávia Alves e seus convidados. E hoje temos uma convidada extremamente especial, Priscila Ribeiro. Tenho maior honra e prazer em apresentá-la para vocês já já. Aguarde um minutinho, voltamos daqui após o intervalo. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente e compartilhe. Fique aqui que já voltamos. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine. Conteúdo que inspira, estilo que lidera. Sejam bem-vindos ao programa Saúde Financeira com Flávia Alves. Quem ainda não me conhece, sou terapeuta do comportamento financeiro, mentora, consultora de investimentos e estou aqui para tratar de assuntos relacionados à sua saúde financeira. E se você chegou até aqui, seja muito bem-vindo, porque hoje vamos bater um papo muito legal, descontraído, trazendo ouro para você com ela, Priscila Ribeiro, uma mulher linda, a qual eu tive a honra de conhecer e fazer parte com ela de um projeto maravilhoso que ela idealizou, que chama Materno Eterno Amor. Um projeto voltado para a maternidade, para acolher mulheres nesse momento tão difícil que a gente tem, que é ser mãe e, ao mesmo tempo, empreender. E ela traz isso com uma dignidade, conduzindo essas mulheres de uma forma muito linda. E eu vou trazer para vocês um pouquinho da Priscila, quero apresentar para você, Priscila Ribeiro, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é uma honra pela tê-la amizade, aqui. pela parceria. Priscila, sinta-se à vontade. Aqui é a minha casa, eu falo. É a nossa sala, nosso sofá azul. Você é muito bem-vinda. E aqui a gente vai bater um papo descontraído, gente. Priscila vai trazer um pouquinho da trajetória dela, dos projetos que ela conduz, que não é só o projeto materno, mas também ela tem ali livros que ela vem escrevendo, e-books, e ela vai trazer um pouquinho disso e nós vamos discutir aqui um assunto muito bacana. Quem aí é mãe sabe como é desafiador a maternidade, como é desafiador voltar a trabalhar caso você seja do CLT ou caso você seja uma empreendedora. Se reinventar como mãe, como mulher, como profissional. E nós vamos estar aqui vendo qual é a relação e as dificuldades inerentes a tudo isso quando se trata da saúde financeira. Pri, muito prazer. Diga aqui pra gente um pouquinho. Quem é a Pri? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, para que o nosso público possa te conhecer melhor. Obrigada. Bom, eu costumo dizer que eu sou a esposa do maridão, a mamãe do filhão. E como profissional, eu sou professora de educação física, atuo na educação física escolar, sou professora efetiva da Rede Municipal de Campinas, trabalho há 25 anos na mesma escola, quase aposentando já, né? Mas, além de educadora, também sou empreendedora. Como a maioria das mulheres, comecei a empreender após a maternidade e eu tenho vários empreendimentos, porque nós mulheres somos também multifacetadas, Sim, né? A gente consegue administrar vários pratinhos ao mesmo tempo. Então, eu criei em 2019 a fabriquinha de brinquedos inclusivos, diante de uma necessidade, que é uma das características também do empreendedorismo, né? Muitos começam a empreender diante de uma necessidade própria. Então, na escola, eu tenho vários alunos com deficiência, sempre tive, e eu tinha muita dificuldade em incluí-los nas aulas, em todas as atividades, por falta de materiais adaptados. Então, eu mesma comecei a criar meus próprios materiais, e assim, comecei a receber convites para apresentar esses materiais e levá-los a eventos. Então surgiu a Fabriquinha de Brinquedos Inclusivos, onde eu ensino a confeccionar jogos e brinquedos com materiais recicláveis. Em 2019, a Fabriquinha foi em 2016, corrigindo. Em 2019, eu criei um outro empreendimento que é Diversão Gigante Jogos,
Antes da pandemia, eu já percebia que as pessoas estavam ficando muito sedentárias. Então, com esse olhar, né, de educadora física, já com um aumento crescente do uso da tecnologia, ali só utilizando os dedinhos, e eu vi uma oportunidade, então, de confeccionar jogos de tabuleiros gigantes para levar em festas e em parques, para as pessoas se divertirem juntas, movimentando o corpo todo. Então, ao invés de andar com a pecinha, com o dedinho no tabuleiro, é com o próprio corpo que ela vai pular de casinha em casinha. Que legal. E aí, sempre também passeei muito com meu filho, sempre fiz questão de estimulá-lo na parte cultural. Então, desde pequenininho eu levava circo, teatro, cinema, e as mães começaram a pedir indicação. Primeiro minhas amigas pessoais, né? Onde vocês vão esse final de semana? O que tem para fazer na região? E aí eu decidi socializar essa informação e criei, há 10 anos, lá em 2015, o Materno Amor Eterno, que é uma comunidade de mães de Campinas e região. E dentro do Materno Amor Eterno, comecei a perceber que tinha muitas mães empreendedoras, principalmente na pandemia, né? Que muitas mulheres passaram a empreender. E aí surgiu um outro movimento, que é o Eu Sou Mãe Empreendedora, há 3 anos, onde eu idealizei e eu sou organizadora junto com a minha sócia, a Mari Cerqueira. Então, isso é um pouquinho de tudo que eu faço. Que bacana. Eu não tinha noção com relação aos brinquedos gigantes. Eu acho o máximo. Depois eu quero que você me conte direitinho como que é, que eu quero participar do próximo evento que você fizer. Sim. Gente, é muito legal. A gente percebe o movimento hoje crescente das mulheres dentro do empreendedorismo. Uhum. E a maior parte delas, você percebe que pós-maternidade se vê nessa necessidade de sair, se trabalhava no mundo corporativo, se desvincular e em virtude dos filhos, né? E ao mesmo tempo a necessidade de buscar essa complementação de renda para somar junto com a renda familiar, apoiar o marido dentro de casa. E dentro dessa linha, com as mulheres que você lida dentro do grupo hoje, o principal motivo é esse de estar mais próximo do filho e olhar para esse empreendedorismo para ter essa complementação de renda? Isso, justamente isso. Fiz até um levantamento para complementar essas informações que eu já vivencio, né, e observo ali dentro do Materno Amor Eterno. E o maior motivo mesmo que leva uma mulher a empreender é justamente a maternidade, em primeiro lugar. Então, quando ela se torna mãe, ela muitas vezes passa por uma transição de carreira, pede demissão do seu emprego com carteira assinada para ficar mais dentro de casa e acompanhar o crescimento e desenvolvimento dos filhos. E, em segundo lugar, para ter ali uma independência financeira, uma liberdade financeira, né? Seja para acrescentar a renda familiar, né? Contribuir com a renda do esposo, ou muitas vezes para ter o seu próprio dinheiro, para não precisar pedir dinheiro emprestado para o marido para fazer alguma coisa. Muitas também são mães solo, então, dependendo da sua própria renda, não tem ali uma rede de apoio. Então, começam a empreender para justamente ter essa saúde financeira. Exato. Eu falo muito da questão da importância da mulher ela ter autonomia financeira. Você está na dependência, por melhor que seja o seu marido, você ter o seu recurso financeiro é muito saudável e necessário. Eu digo que necessário. Eu prezo muito nas minhas palestras, quando eu oriento dentro da minha mentoria, essa questão de você utilizar os seus dons e talentos para desenvolver uma complementação de renda. E no caso da autonomia financeira feminina, cara, mais do que nunca, isso se torna extremamente necessário. A mulher, ela ter esse olhar de que, sim, eu tenho os meus filhos pequenos, eu tenho o meu marido que contribui, mas eu também preciso ter a minha liberdade, a minha autonomia quando se trata de dinheiro, quando se trata das minhas necessidades básicas, né? Porque cada um de nós temos as nossas necessidades básicas. Quando a gente se torna mãe, a gente muitas vezes se anula. Parece que a gente para de existir em prol dos nossos filhos, nossa cria. Tudo que a gente vai comprar, a gente vai num lugar, a gente fala, ai, meu filho vai gostar disso. É incrível, gente. A gente se coloca em último lugar mesmo, né, da lista. E a gente precisa estar muito atento com relação a isso. Eu vivenciei isso quando eu me tornei mãe. Quando você sai para a rua, cara, tudo que você olha é para o outro.
nada mais é para você. Parece que vira uma chavinha dentro da nossa cabeça e a gente fica, primeiro o filho. Se tiver que comprar alguma coisa para comer, primeiro para ele. Comprar uma roupa, primeiro para ele. Um sapato, primeiro para ele. E a gente, sem perceber, começa a se anular em prol desses filhos. É benéfico porque são crianças que estão ali em total dependência nossa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um olhar para o eu feminino. Antes de ser mãe... Por um momento é necessário, né? Aquele período do puerpério, que a criança é totalmente dependente de você. Mas muitas prolongam esse período. Exato. Eu mesmo voltei para academia, por exemplo, que é coisa que eu sempre gostei de fazer, só quando meu filho tinha 3 anos. Hoje não. Hoje eu vou à academia todos os dias. Mas eu vejo que muitas mulheres não têm ainda esse seu momento, que a gente chama, né? Esse momento de autocuidado. Eu trabalhei com uma professora que ela tinha que pedir dinheiro. Ela recebia o salário dela e já ia direto para a conta do marido. Conta e ela conjunta. tinha que pedir dinheiro para ele, conta conjunta, para comprar um batom. Eu sempre fui muito independente. Quando eu me formei, claro, eu sempre tive a ajuda dos meus pais, né, até o período de faculdade. Mas quando eu me formei, eu falei, agora eu não vou pedir mais dinheiro para meu pai. E nunca mais pedi dinheiro emprestado, nenhuma vez. Mas eu vejo que muitas mulheres ainda se mantêm nesse grau de dependência, né? Então, por exemplo, no Eu Sou Mãe Empreendedora, a gente tem os workshops, entre uma das ações que a gente oferece para as mães empreendedoras. E no workshop a gente faz questão que a primeira palestra seja sobre o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, justamente por esse motivo. Que é aquele resgate da mulher, porque além de ser mãe, antes de ser mãe, na verdade, a gente é mulher. E a mulher se coloca em último lugar. Geralmente, esse é um momento muito emocionante no workshop, porque as mulheres sempre choram, porque elas realmente chegam a essa consciência, né, de como ela precisa cuidar dela e cuidar, inclusive, da sua liberdade financeira. Outro tema que a gente inclui no workshop é educação financeira, porque tem muitas empreendedoras que começam a empreender sem um preparo. Às vezes a saúde financeira dela já não está ok e ela leva também esse problema para a saúde financeira da empresa. E aí a gente vê o quê? Ela não sabe precificar o produto muitas vezes. Ela acha que está tendo lucro, mas ela não calculou, sei lá, o preço da embalagem, o preço do envio. E, na verdade, ela está perdendo dinheiro em vez de ganhar. Ela está pagando para trabalhar, justamente por não ter essa noção financeira dos custos envolvidos no produto. E esse é só um dos motivos, né? Quando ela coloca o preço, o custo está muito maior do que o que ela está vendendo, ao invés dela ter lucro, ela está tendo prejuízo e ainda nem se deu conta disso. E aí acaba fechando as portas porque não dá conta de manter a empresa, né? Isso dentro da terapia do comportamento financeiro, a gente fala o seguinte: primeiro a gente olha o eu financeiro, porque quem é a cabeça da empresa? Quem é a gestão da empresa? É você. Se você financeiramente não estiver organizada, sua empresa também não vai estar. Então, ou seja, primeiro a gente trata o CPF, para depois vir para o CNPJ. Equilibrando o CPF, por consequência, isso vai refletir dentro do CNPJ, que é a sua empresa. Então, trabalhar essa questão comportamental e as emoções dessa empreendedora, que até então ela está numa posição de primeiro o outro e depois eu, ela já está no desequilíbrio. Se ela está no desequilíbrio, o financeiro dela já está abalado. E esse abalo emocional e financeiro vem para o negócio, para o empreendedorismo dela. Então, olhar para isso e começar lá na fonte, na raiz, é fundamental. A gente está aqui num bate-papo muito legal, mas nós vamos para o comercial e voltamos já já, dando continuidade a esse assunto. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente, compartilhe e vem com a gente, que nós vamos dar continuidade já já.
Estamos de volta com o programa Saúde Financeira com Flávia Alves e com uma convidada para lá de especial, Pri Ribeiro. Ela está aqui contando para a gente sobre o projeto lindo que ela conduz com as mães dentro do workshop, onde é trazido para essas mulheres um pouco sobre questões financeiras, de como se organizar, como empreender de uma forma mais sustentável e principalmente trabalhando o emocional dessa mulher que muitas vezes chega querendo empreender, mas ainda com muitas fragilidades, tanto dentro do empreendedorismo como dentro de si própria. Quando a gente que é mãe, muitas vezes nos anulamos em prol dos nossos filhos, em prol da nossa casa, do marido, do casamento, tudo vem em primeiro lugar. E essa mãe fica ali, em último lugar, tentando se organizar internamente e ainda organizar uma empresa para se empreender. O quanto que a saúde financeira e a saúde emocional dessa mulher está em equilíbrio, está ali buscando, né? Porque no fundo, ela está buscando empreender para ter recursos financeiros, para ter maior qualidade dentro do seu eu. E ali a gente depara, conforme a Pri está dizendo, no workshop, com essas mulheres muitas vezes na vulnerabilidade. Conta um pouquinho para a gente como que é feito esse trabalho dentro do seu workshop. Certo. Então, eu estava falando ali de um dos pilares, né, que nós organizamos para o workshop. Nós temos alguns temas que nós classificamos como essenciais para colocar na rede de palestras. Um deles é o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, e aí vem o desenvolvimento do seu negócio, onde entra a questão financeira, educação financeira para as empreendedoras, o marketing, vendas. E é muito interessante, porque um dos lemas do Eu Sou Uma Empreendedora é uma hora a gente aprende, outra a gente ensina. E eu mesma confesso que eu aprendo muita coisa com as palestrantes. Já foram 10 edições do workshop Eu Sou Uma Empreendedora, então é muito conteúdo transbordado, né, digamos assim. Estamos indo para a 11ª edição, a gente alterna uma edição em formato online, outra presencial. Agora, dia 23 de agosto, a gente tem um online. Depois, no final do ano, em novembro, nós temos outra edição presencial. O presencial a gente faz cada vez numa cidade, é um workshop itinerante, já passamos por várias cidades. E é muito bom, porque eu, como empreendedora, também vou adquirindo cada vez mais conhecimento. Por exemplo, aquela questão de que você deve trabalhar com certeza com as suas clientes. Separação da conta da pessoa física para a pessoa jurídica. Eu pode estar tudo junto e misturado, porque você ali, cara, você acaba adoecendo a empresa e se adoecendo, porque é o que eu falo, né? Muitas vezes a pessoa ela não tem conta, que ela não tem em mente que ela tem que ter um prolabore e que ela tem que deixar o caixa da empresa saudável. Ela não pode ficar saqueando o caixa da empresa o tempo todo. Ele precisa ter um fluxo e ele precisa estar saudável. Dali você tira o seu prolabore e com o seu prolabore você precisa viver. E a empresa precisa ter o caixa dela para ter esse fluxo e ela ter saúde, né, diante da existência da própria empresa. E aí você tem que aprender a viver com o seu prolabore. O que acontece? A pessoa não tem essas contas separadas, é tudo junto e misturado, o cartão é único, o cartão da empresa é o cartão pessoal e aquilo vira uma bagunça. Financeiramente, a probabilidade dessa empresa ela quebrar num médio e longo prazo, ela é muito grande por ter essa desinformação, né? A partir do momento que você tem consciência de como fazer o correto e aplicar isso, você começa a ter saúde tanto na sua empresa quanto na sua vida própria, porque você começa a viver com o que você ganha. E como tudo isso influencia a família como um todo, né? Diretamente, porque os recursos que ela vai ter, que ela vai trazer para a família dela proveniente do trabalho, vem dessa empresa. Então a empresa é a fonte. E ela precisa preservar essa fonte na íntegra. Porque se ela começa a tirar, ela seca a fonte. E aí o problema da empresa torna-se o problema da família. E a gente sabe que o empreendedorismo feminino, muitas vezes, ele é muito criticado pelos homens. Não tem o devido apoio. Tem muito esposo que acha que é um hobby para a mulher estar empreendendo. Então, por isso que é importante ela ter conhecimento, ela trabalhar esses conteúdos, para que ela se torne uma empreendedora. Não machista, porque também eu vejo que é muito tem muito machismo aí no mundo do empreendedorismo. A gente participa de vários grupos, de vários eventos, e você não precisa estar lá com o seu terno, com o seu salto alto, sempre maquiada,
sempre com escova no cabelo para você ser uma boa empreendedora. Não. A gente pode ser uma ótima empreendedora sendo mãe, porque a gente sabe que a realidade da mãe, muitas vezes, você tá numa live, o filho passa aqui atrás. Quantas vezes eu já participei de reunião com meu filho fazendo lição do lado, ajudando ele na lição. Então, a gente faz questão de mostrar para essa mãe que é possível empreender sendo mãe. Então, muitas vezes a gente tem mulheres que estão começando a empreender, precisa todo o suporte, precisa toda a rede de apoio. Então, é um movimento muito bonito, que eu tenho muito orgulho de ter idealizado junto com essa minha sócia, a Mari Cerqueira. E mostrar, está tudo entrelaçado, né? Ali o Materno Amor Eterno, eu sou uma empreendedora. Mostrar para essa empreendedora como ela pode tirar de dentro da comunidade, no caso do Materno Amor Eterno, a força também. Os clientes, fazer parcerias. A gente tem uma rede só no Instagram, só no WhatsApp, com quase 500 mães. No Instagram, com 4.000 mães. Olha que bacana. Quantos potenciais clientes que ela, empreendedora, pode fazer ali dentro do grupo? Se ela usufruir dessa rede, né? Sim. É um canal poderoso, né, de networking, onde você pode trocar tanto serviços quanto também prestar serviços umas para as outras, e ali todo mundo cresce e evolui junto. É uma comunidade que a gente fala que a economia começa a girar dentro desse grupo de mulheres que estão ali, são todas mães, todas compartilhando das mesmas dificuldades, das mesmas alegrias quando as têm, e ao mesmo tempo tendo a oportunidade de empreender e crescer o seu negócio juntas. E você sabe que uma outra vertente também que eu tenho observado dentro do Materno Amor Eterno é das mamães atípicas. Nós temos várias, o grupo não é exclusivo, né, para mães atípicas, mas nós temos várias mães de crianças do espectro do autismo, né? E é uma realidade bem específica as mamães atípicas, porque muitas delas acabam tendo que parar de trabalhar com carteira assinada, porque os filhos geralmente, claro, dependendo do grau, mas eles têm vários atendimentos. Exige o atendimento específico, né? E essas terapias que eles precisam ter, esse atendimento específico, demanda horas que ela praticamente não consegue administrar, trabalhando e dando atenção para que a criança necessita. E aí ela realmente tem que deixar o trabalho para se dedicar e dar atenção para essa criança, para que ela possa ter todo o seu desenvolvimento garantido através das terapias. E como que fica a questão financeira? Muitos tipos de terapias, o plano de saúde não cobre. Não. Às vezes cobre parcialmente, então isso já causa ali um rombo na saúde financeira da família. Exato. Ela tendo que parar de trabalhar, já diminui a renda familiar. Então observa ali o movimento crescente das mães atípicas começando a empreender também. Que é aquele momento que ela está na sala de espera, enquanto o seu filho está na terapia, ela vai fazer o seu artesanato, seja um crochê ou uma pintura. Então, é uma clientela ali, digamos assim, é um nicho que também tem que ser observado. É um nicho que eu venho olhando com carinho e com atenção especial. Recentemente, eu contactei um amigo e estávamos conversando, inclusive, e já tinha um bom tempo que eu não conversava com ele, e ele trouxe para mim a realidade, né, familiar dele. Só tem um filho e eles estavam identificando que esse filho poderia ter um grau de autismo, e ele já vinha passando por uma série de terapias, e que isso, o quanto que isso estava não abalando, né, esse cuidado que eles tinham que ter, a esposa realmente estava tendo que ter essa dedicação exclusiva. E aí o quanto que isso afeta no financeiro da família, né? De não ter a contribuição de renda da mulher, porque está tendo que dar a devida atenção para essa criança. E não falando no caso específico, mas de todas as famílias que têm esse tipo de situação, vivencia isso no dia a dia. E para o homem, o quanto que isso pesa não ter essa contribuição também da esposa, porque querendo ou não, é o que você falou, essas terapias elas têm um custo e elas não são, elas são particulares, a grande maioria, e não são cobertas pelo SUS, e querendo ou não, afeta a saúde familiar. E a gente está aqui falando de saúde financeira. É algo que eu venho pensando muito, como que eu posso auxiliar essas famílias dentro da mentoria e da terapia do comportamento financeiro, para buscar realmente, dentro desse tempo livre que essa mãe tem, ajudá-los a buscar formas com
dons e talentos que ela venha a ter, desenvolver a complementação de renda para que ela possa ter essa autonomia para ela, ajudar a criança no que ela precisa também e, ao mesmo tempo, dar um alívio para esse marido financeiramente, porque pesa bastante quando é só um tendo que manter o lar. Eu acho que, de uma forma geral, uma dica que nós podemos deixar para todos é, quando você tiver que comprar um presente ou um produto para si mesmo, ou contratar um serviço, em vez de ir no shopping, de ir no supermercado, isso eu faço questão de falar, gente. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu falo sobre isso. Apoie ali aquela sua amiga que é empreendedora, ou mesmo alguém da sua família, porque a gente sabe que, geralmente, os mais próximos são os que menos compram da gente. Verdade. Às vezes é um desconhecido que vê o seu anúncio, que vê seu post no Instagram. Então, vamos ali incentivar esse comércio local, esse comércio próximo, que assim você já vai estar ajudando essa mãe empreendedora. Verdade. Isso que a Pri comentou aqui é algo que eu quero ter um papo sério aqui, um papo reto com você. Eu não sei o porquê que as famílias, os familiares, os parentes, às vezes até alguns amigos próximos, têm tanta dificuldade de apoiar as pessoas que estão ali buscando se desenvolver, buscando empreender, fazendo o seu negócio, e as pessoas preferem comprar de pessoas estranhas, gastar o seu recurso em shoppings, em lojas, e sabendo que tem pessoas próximas, pessoas da família que estão ali empreendendo, que de repente você pode comprar dele, seja uma lembrancinha, seja um presente para dar, e de repente você fala, não, eu vou ali no shopping, eu vou comprar, mas eu não vou privilegiar aquela pessoa que eu sei que ele desenvolve o trabalho dele, mas você não dá preferência. Qual a dificuldade? Qual a dificuldade que você tem de dar um like, de curtir, de compartilhar? Uma pessoa que você segue há anos, você está ali acompanhando, mas você é incapaz de dar um coraçãozinho num conteúdo que ela fez, que você gostou, mas você não quer demonstrar que gostou. Aquela pessoa que é da sua família, que está desenvolvendo um trabalho, buscando uma renda complementar, mas você prefere comprar de outra pessoa do que comprar dela. Você já parou para pensar? Por que você age dessa forma? Por que você tem esse tipo de comportamento? Fica a pergunta para reflexão. Vamos para o comercial. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente, compartilhe. Voltamos já já. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Voltamos com o programa Saúde Financeira com Flávia Alves. Estamos aqui com Priscila Ribeiro falando sobre a maternidade, os desafios da maternidade, do empreendedorismo e como a saúde financeira dessa família fica após a chegada de um bebê. Pri, vamos falar aqui um pouquinho. Me conta sobre o seu e-book, sobre os seus livros, que você é coautora. Traz para o nosso público aqui um pouquinho do que você já vem fazendo e desenvolvendo dentro desse trabalho lindo que você faz. Tá. Bom, primeiro eu falo que eu acho que o Materno Amor Eterno é uma forma de eu colocar em ação uma missão, digamos assim, né? Nós que somos crentes, católicos, filhos de Deus, nós temos uma missão já inerente de servir ao próximo. Sim. E eu vejo que fazendo esse trabalho, eu consigo estar ajudando as outras mães. E como eu sou uma empreendedora, mais ainda, né, ajudando as mães empreendedoras. E como a gente fez 10 anos de Materno Amor Eterno agora, nesse ano, eu fiquei pensando como que eu poderia concretizar essa minha missão. E foi assim que eu decidi escrever um livro, que saiu em formato de e-book, que acaba sendo ali um relato da minha experiência de administração, né, em uma década, de uma comunidade de mães. E eu vejo que é uma forma de ajudar as mães a impulsionar o empreendimento delas
ele ficou com o título Mães das Comunidades entre Fraldas, Tarefas e Negócios, que é aquilo que você falou no início do programa. A gente vive equilibrando os pratinhos. Né? Você tem que cuidar da casa, você ao mesmo tempo está trocando fralda, está ajudando o mais novo, está ajudando o mais velho a fazer uma lição de casa e tem que cuidar do seu negócio, está atendendo o cliente. Então, aqui tem vários capítulos que vão auxiliar, desde a empreendedora que tem a sua própria comunidade, até a maioria que participa de várias comunidades, e muitas vezes a gente não usufrui da forma correta. Será que eu estou realmente fazendo clientes ali nessas comunidades que eu participo? Ou eu estou lá e ninguém sabe nem que eu existo? Ou eu estou em comunidades de vendas que o pessoal só aparece lá para postar o seu produto e nem vê o que os outros postaram? Então, aqui tem várias dicas. Isso acontece demais, né? O que mais a gente vê é pessoas em vários grupos, que tem vários grupos de network e tal, todo mundo postando. Por fim, você se perde dentro daquele grupo com tanta postagem, você fala assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou ser mais uma que vou postar ou eu tô aqui realmente para fazer bons negócios? Interagir com pessoas que realmente vai ter aquela troca genuína, do dar e receber. Isso. Eu contrato os seus serviços porque hoje me é útil, a outra pessoa vem e contrata o meu e cria-se realmente um círculo virtuoso, né, de pessoas comprando umas das outras, aonde todo mundo cresce, todo mundo ganha. Porque o que eu percebo muito, Pri, que tem muitos grupos de network, que é todo mundo querendo vender, e ninguém quer comprar nada, e aí chega aquele grupo que você vira e fala assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu não faço negócios. É todo mundo empurrando, todo mundo quer vender o seu. Ninguém compra nada de ninguém, perde o sentido. A economia não gira dentro desse grupo. Então, assim, ter esse olhar crítico e perceber qual que é a dinâmica de um grupo de network a qual você faz parte e se você vai permanecer ali ou não, é muito importante. Porque se você está ali e está vendo que é só as pessoas querendo vender o tempo todo, mas não existe essa proximidade de querer conhecer o outro, de entender a atividade do outro e realmente fazer negócios, uma hora eu compro, outra hora eu vendo, uma hora outra pessoa compra, outra hora outra pessoa vende. E o grupo cresce em comunidade, porque aí sim faz sentido. E assim como eu não queria que o Materno Amor Eterno fosse apenas mais um grupo como outro qualquer, eu também não queria que meu livro fosse mais do mesmo, né? Então eu tentei fazer um livro o máximo interativo possível. Em cada capítulo... Eu amei, gente! A Flávia já leu, participou do lançamento, né, Flávia? Sim, estava lá no dia do lançamento, que coisa mais linda que foi. E assim, tá incrível esse e-book. E foi recentemente, acho que faz 15 dias, né? Super indico, ela vai deixar aqui as redes sociais dela e aonde você consegue achar esse e-book. Você que é mãe. Fica a dica, tá? Adquira, vale muito a pena. E ele é fresquinho, faz 15 dias que eu lancei. E então eu coloquei várias questões para reflexão mesmo. Então no final de cada capítulo tem, desabafe. Eu também tenho muito a oferecer. Anote com carinho, para cada leitora parar e refletir como pode usufruir e contribuir da melhor forma com as comunidades na qual ela participa, né? Isso aí. E como nós somos pessoas que estamos em comunidade, você pode ter certeza que dentro do círculo de amizades que você está inserido, dentro da comunidade a qual você está, esse e-book traz insights preciosos para você contribuir com o seu círculo de amizades e ter um debate muito aberto, muito íntegro, né, do que está sendo a maternidade para você, as dificuldades que você encontra no dia a dia, compartilhar. Eu acho que é muito importante esse olhar genuíno. Eu fui mãe numa região onde eu não tive rede de apoio. E eu te falo que quando os meus filhos nasceram, para mim foi extremamente desafiador. A minha família é de Minas, a família, por parte do marido, era do Rio de Janeiro. Eu trabalhando, os filhos pequenos e problema de saúde. Meu filho primogênito, ele desde pequeno tinha problemas de respiração. E como era difícil quando chegava o inverno e ele tinha pneumonia, tinha rinite, tinha... Cara, dava tudo que você possa imaginar. E a escolinha que ele estudava, eles não podiam medicar, porque a Anvisa tem uma lei que não pode dar medicação antibiótico.
Cara, que sufoco que era. Minha mãe tinha que vir de Minas, pegar meu bebê e levar embora, e eu tendo que trabalhar, e eu vendo meu filho sair com a minha mãe de ônibus, chorando, e eu chorando na rodoviária, para minha mãe cuidar do meu filho para mim por 15 dias, para depois a minha sogra cuidar do meu filho por mais 15 dias, porque ele estava adoecido e eu não tinha férias, eu precisava continuar trabalhando. Então, assim, não é fácil você ser mãe, você não ter rede de apoio. Eu super entendo a dificuldade das mães que têm crianças com autismo. Eu fui professora de escola bíblica dominical e na minha sala sempre teve crianças com autismo. E eu vejo, assim, com muito carinho esses pais, porque é difícil, é pesado, e ter pessoas que estão ali prontas para ajudar nesse apoio com essa criança e dar um alívio para esses pais é fundamental. Então, assim, ter mães por perto, uma comunidade de mães que acolhe, que apoia, vocês não têm noção o quanto que isso é confortante e o quanto que isso é necessário para essa mãe atípica, para essa mãe que não tem rede de apoio. Eu já estive nesse lugar. E eu posso dizer com propriedade o quão difícil é. É por isso que eu tenho um carinho muito grande pelo Materno Amor Eterno e demais comunidades de mães também. Porque é ali que você vai desabafar. Muitas vezes você está precisando, só que alguém fala assim, eu já passei por isso e vai dar tudo certo. Calma, vai acontecer isso, 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 mas no fim vai dar tudo certo, né? Como Sim. É importante muitas vezes ter esse colo, esse ombro, que às vezes não tem na família, não tem essa rede de apoio próxima, né? E outra dica que eu acho que a gente poderia deixar aí para as empreendedoras, principalmente as que estão começando, né? Que ainda não têm aquele lucro que elas gostariam de ter, que elas merecem ter, inclusive. Sim. São as parcerias. Muitas vezes você empreende num segmento que você pode se aliar, se unir a uma outra empreendedora de um segmento que dê uma conexão ali bem bacana, e aí vocês podem fazer algo juntas. Então, por exemplo, uma fotógrafa e alguém que tem um salão de festas, uma decoradora. E, nossa, as possibilidades são infinitas. Eu adoro, aliás, promover essas conexões. E aí, uma acaba divulgando a outra, né? Essa conexão pode render frutos muito bacanas. E no Materno Amor Eterno, a gente tem mais de 30 parceiras fixas, empreendedoras, que dão desconto ali para as mamães do grupo, que também, se puder pagar menos, Sim. É bom, é claro, né? Então, é uma forma também de estar apoiando o empreendedorismo materno. Gente, e eu faço parte desse grupo lindo. Conheci a Pri no início desse ano, quando eu estava ali organizando a primeira conferência de finanças, primeira conferência global de finanças e investimentos. Eu me conectei com a Pri através de uma querida que nos aproximou. E eu estava caminhando no Jardim Botânico e aí fiz uma ligação para ela na escola, dando aula, no intervalo, e ali a gente se conectou. E ela foi, assim, super receptiva. Flávia, pode contar comigo para divulgar entre as mães sobre a conferência. Entendo que a importância da questão financeira para esse grupo de mulheres a qual a gente faz parte. Quero te convidar a fazer parte com a gente também. E ali eu entrei para o grupo, sou participante ativa, super apoio, porque eu sei como é difícil essa questão do empreendedorismo. A questão da autonomia financeira é algo que eu levanto a bandeira para a mulher e apoio. E dentro da parte educacional, a gente está sempre buscando trazer orientação, seja na mentoria, seja na terapia, palestras e workshop, e agora a gente está vindo aí com a segunda edição da Conferência de Finanças e Investimentos, dia 15/8, e a Priscila está aqui também nos ajudando, nos apoiando nessa divulgação, e a gente está sempre em parceria, porque Mulheres Unidas a gente consegue ir muito mais longe e muito mais leve. Sem falar no seu livro, né, Flávia? Porque a gente recentemente também adquiriu o livro da Flávia, Empreenda com Propósito, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, no empreendedorismo materno. Sim. Eu já falei para ela que eu adorei, eu já li. E eu fiquei muito feliz de ver que a maioria das autoras são mulheres. E mulheres poderosas, potentes. Então já fica a indicação, viu, gente? Empreenda com propósito. E eu sempre busquei, quando eu vim para o empreendedorismo, quando eu fiz a minha transição de carreira do CLT, empreender com propósito. O meu propósito era, eu preciso aprender a colocar o meu dinheiro a trabalhar para mim de forma inteligente.
como eu faço isso? Eu não sabia como. Eu não queria empreender abrindo uma loja, uma franquia no shopping. Eu queria, sim, colocar o dinheiro para trabalhar através da renda passiva. E ali eu fui estudar, eu fui buscar o conhecimento para fazê-lo. Quando eu aprendi e eu entendi como fazer, eu falei, agora eu vou ensinar outras pessoas a fazer. Eu vou ensinar outras mulheres a fazer dinheiro, a trabalhar para si. E ali foi onde eu me tornei mentora, porque foi a forma que eu falei, como que eu vou ensinar? Eu não sei a metodologia correta. Fui me capacitar, me tornei uma educadora financeira. Na sequência, olhando para a questão comportamental, porque dinheiro tem tudo a ver com emoções, fui buscar especialização e me tornei uma terapeuta do comportamento financeiro. E aos pouquinhos a gente vai juntando a parte dos investimentos, que é você colocar o dinheiro a trabalhar para você, com a parte emocional, que é você conseguir administrar as suas emoções, para tomada de decisões assertivas, para que você consiga guardar o dinheiro, colocar esse dinheiro a trabalhar para você de forma sustentável. A mulher, ela precisa de ter autonomia financeira. E isso não nos foi ensinado, nem na escola, nem nas faculdades, nem pelos nossos pais. Então, mais do que nunca, a gente ter independência é fundamental. Codependência financeira não é benéfico. Então, você que está aí me escutando, caso necessite de apoio para buscar esse conhecimento dentro da parte de finanças, dentro da parte dos investimentos, dentro da parte das emoções, entre em contato conosco. Terei o maior prazer em ajudar você a se organizar. E quando falamos de empreendedorismo com propósito, Pri, hoje o meu propósito é libertar pessoas financeiramente, é levar essa autonomia, seja para mulheres, seja para homens, para as famílias, adolescentes, crianças, todos precisamos de educação financeira. E, infelizmente, nesse país não se tem. Por isso estamos fazendo a 2ª edição da conferência, por isso faremos a 3ª, a 4ª, para levar conhecimento, elevação de consciência. Esse programa existe com esse intuito. Eu trago pessoas maravilhosas como a Priscila, para que traga para a gente também conhecimento, insights, para que a gente possa compartilhar. Porque dessa forma, a gente consegue elevar o nível de consciência, de maturidade, e a gente cresce e evolui junto. Tudo com propósito. Você me permite um comentário rapidinho? Aqui você falou, né, da educação financeira desde cedo. Realmente, a nossa geração não teve, quando éramos pequenos, esse incentivo, essa aprendizagem, né? Então, gostaria de falar sobre isso também, para as mamães já começarem a trabalhar com os filhos. Fundamental, é na base. Isso. E é por isso que no Eu Sou Uma Empreendedora a gente começou a fazer também workshop para as crianças, gente. É uma fofura. Workshop Desenvolvendo Mentes Empreendedoras, onde a gente trabalha com crianças de 6 a 12 anos aproximadamente, já estimulando o empreendedorismo financeiro desde cedo. Ai, que bacana, gente! Empreendedorismo mirim desde pequenos. Parabéns pela iniciativa. É de pequeno que a gente ensina. E o fato de não termos tido educação financeira não quer dizer que os nossos filhos não devam ter. Nós temos a obrigação de ajudá-los a ter, para a gente fazer uma sociedade melhor para os nossos filhos, para a nossa descendência. Então, gente, fica aqui o alerta. Não é problema nenhum não sabermos. O problema é sabermos onde encontrar a informação e buscar o conhecimento e não fazê-lo. A gente vai para o intervalo e voltamos já já. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente e compartilhe. Daqui a pouquinho voltamos. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta. Gente, a Pri trouxe ouro aqui pra gente com esse projeto lindo que ela desenvolve. E eu gostaria de pedir a Pri
que deixa aqui com a gente, para vocês, os contatos das redes sociais dela, como que vocês podem encontrar o e-book. E estamos finalizando. Foi passou tão rápido, gente. Pri, minha querida, diga aqui pra gente os seus contatos, como que as pessoas fazem para te encontrar. Flávia, primeiro quero agradecer ao convite, ao seu carinho. Foi uma conversa muito acolhedora, me senti muita vontade. Confesso que eu estava com um friozinho na barriga, gente, para falar sobre esse tema, mas deu tudo certo, né? Então eu agradeço o convite e também a atenção de todos que assistiram. E eu vou deixar minhas redes sociais, então, para participar do Materno Amor Eterno. Você que é mamãe, vem com a gente. O Instagram é @maternoamoreterno, mas nós estamos em todas as redes sociais. Tem canal no YouTube com mais de 400 vídeos, com conteúdos para as famílias. Tem o grupo do WhatsApp, deixe seu número no direct que você será adicionado. É um grupo gratuito de interação. E para você, mamãe empreendedora, que quer aumentar o seu conhecimento, desenvolver habilidades, fazer conexões e ter visibilidade no seu negócio, venha para o Eu Sou Mãe Empreendedora. Nosso Insta é @EuSouMãeEmpreendedora. Entre também no nosso site, que ele está bem caprichado, é soumãeempreendedora.com.br. Tem inclusive informações da nossa próxima edição do workshop para vocês participarem também. Gente, curtam, sigam. Ela é o máximo e esse grupo é maravilhoso. Eu sou suspeita, faço parte, amo estar ali com elas e aos pouquinhos estou interagindo cada dia mais com cada mamãe que ela vai me apresentando pessoalmente, porque no grupo são muitas mães, mas a gente está tendo a oportunidade de conhecer uma a uma. Gente, agradeço a participação de vocês. Estamos encerrando mais uma sexta-feira. Espero você na próxima, no mesmo horário, às 18 horas. Saúde financeira, eu e você, com nossos convidados maravilhosos, como a Pri, que vem aqui para brilhantar e trazer um conteúdo que vale ouro para você e para mim. Um grande beijo, que Deus abençoe a todos e até a próxima sexta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.